Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, no fundo, interessa todo mundo: longevidade. Com certeza. Mas calma, não estamos falando só sobre viver mais. A ciência moderna está mostrando pra gente como viver melhor por mais tempo. Exatamente. O material que a gente tem aqui é uma mistura fascinante. De um lado, pesquisas de ponta sobre o que acontece nas nossas células e do outro, guias bem práticos sobre o que fazer no dia a dia. E a ideia é essa mesmo. Nossa missão hoje é, ligar os pontos entre a ciência do porquê a gente envelhece e as ações de como a gente pode, talvez, influenciar o processo. E tudo pela lente da biopsicologia, né? Essa conexão incrível entre mente, cérebro e corpo. Perfeito. A conversa hoje é sobre como as nossas escolhas diárias, o que a gente come, como a gente se move e, principalmente, como a gente pensa, podem, de fato, esculpir a nossa idade biológica. Independentemente do que diz o RG. Exatamente. Não importa o que a carteira de identidade diz. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. Quando a gente fala em longevidade hoje, o que isso significa de verdade? Não é mais só apagar 100 velhinhas, certo? De jeito nenhum. A grande virada de chave, sabe? Foi sair do conceito de lifespan. Que é só a duração da vida, o número, Isso, só um número de anos. E a gente passou a focar no health span. que seria a duração da vida com saúde, a qualidade desses anos. Exato. É o tempo que a gente vive com saúde e vitalidade. Ninguém quer viver até o 100 se os últimos 20 anos forem de baixa qualidade, né? A meta é esticar os anos em que a gente se sente bem. Faz todo sentido. E para entender isso, as fontes falam muito da diferença entre idade cronológica e biológica. Essa distinção é fundamental. Cronológica é fácil, o número de aniversários, mas a biológica é como o corpo se sente por dentro. É isso? Perfeito. A idade cronológica é o que está no papel. A biológica é a idade real das suas células, dos seus órgãos. As fontes usam um exemplo ótimo. Sim, eu vi esse. Imagina duas pessoas com 50 anos. Uma tá cheia de energia, mente afiada, fazendo trilha no fim de semana. A outra luta contra um cansaço que não passa, dores, se sente velha antes da hora. A diferença não está na data de nascimento. Não. A diferença está na biologia interna de cada uma. E o que está acontecendo dentro das nossas células para criar uma diferença tão brutal assim? A ciência aponta para alguns, digamos, vilões principais. O primeiro é um conceito com um nome curioso: inflammaging. Inflammaging. Isso. Pense nisso como uma inflamação crônica, de baixo grau, que fica o tempo todo ativa no corpo. Não é aquela inflamação que cura um corte, sabe? Ah, entendi. É uma inflamação mais silenciosa, então? Exatamente. Silenciosa. Um ruído de fundo inflamatório que, com o tempo, vai danificando as células e abrindo a porta para doenças. Ok, esse é o primeiro. E os outros? O segundo ponto é a saúde das mitocôndrias. Lembra das aulas de biologia? As usinas de energia das células. Lembro, claro. Com o tempo, elas podem ficar menos eficientes. E o resultado prático disso, cansaço, menos fôlego e o processo de envelhecimento, tipo pisando no acelerador. Por fim, temos os telômeros. Ah, os telômeros. Eu li sobre isso, achei fascinante. São como as pontinhas de plástico do cadarço, né? Mas nos nossos cromossomos. É a analogia perfeita. Eles protegem nosso DNA. Cada vez que uma célula se divide, os telômeros encurtam um pouquinho. Funcionam como um relógio celular. Exato. E o ponto crucial é que o nosso estilo de vida, o estresse, a dieta, o sono, afeta diretamente a velocidade com que esse relógio anda. Espera aí, essa ideia dos telômeros encurtando como um pavio de vela é incrível. As fontes chegam a dizer se um hábito específico, tipo o estresse crônico, que você mencionou, acelera isso mais do que, sei lá, uma dieta ruim? Sim, a ligação é direta e comprovada. O estresse crônico é um dos maiores aceleradores do encurtamento dos telômeros. Uau! É como se a preocupação constante estivesse literalmente queimando o pavio mais rápido. Mas a boa notícia, e aqui a gente entra na parte mais empolgante, é que não somos reféns dessa biologia. É isso que eu ia perguntar. A gente está à mercê desse relógio ou dá para dar uma atrasada nos ponteiros? Dá e muito.
A chave é um conceito chamado epigenética. Epigenética. De forma simples assim, nossos genes não são o nosso destino final. Eles são mais como um cardápio de possibilidades, sabe? E os nossos hábitos e o ambiente escolhem quais pratos desse cardápio vão ser servidos. Ou seja, quais genes vão ser ligados ou desligados. Perfeito. As fontes mencionam as Blue Zones, aquelas regiões do mundo onde as pessoas vivem até os 100 anos com uma saúde de dar inveja. Certo, Okinawa no Japão, Sardenha na Itália. Exato. E o que elas têm em comum não é uma genética mágica, mas sim padrões de vida. Conexões sociais fortes, propósito, movimento constante e dietas baseadas em plantas. Elas são a prova viva de que o estilo de vida molda a longevidade. Então vamos falar dessas escolhas na prática. As fontes dividem isso em alguns pilares, né? O primeiro, que aparece em todo lugar, é a nutrição. Sem dúvida. E o foco principal é numa nutrição anti-inflamatória para combater aquele inflammaging que a gente falou. Certo. O padrão ouro que as fontes citam repetidamente é a dieta mediterrânea, rica em azeite de oliva, peixes gordos como salmão e sardinha, nozes, sementes e uma montanha de vegetais coloridos. E o segredo não é um único superalimento, mas o conjunto da obra, pelo que eu entendi. Exatamente. O poder está na sinergia. Os fitonutrientes que dão as cores vibrantes às frutas e vegetais são antioxidantes poderosos. O roxo do mirtilo, o vermelho do pimentão? Isso. Eles protegem nossas células. Os ácidos graxos ômega 3 do peixe são cruciais para o cérebro e para baixar a inflamação. O objetivo não é ser perfeito, mas fazer com que a base da sua alimentação seja de comida de verdade. E o impacto disso vai muito além do corpo. Eu preciso parar aqui um minuto porque li um estudo numa das fontes que me pegou de surpresa. Qual deles? Dizia que comer mais frutas e vegetais poderia aumentar a felicidade tanto quanto conseguir um emprego depois de estar desempregado. Isso parece loucura. Como uma maçã pode ter um impacto psicológico tão grande? É a prova mais clara da conexão mente-corpo. O que você come afeta diretamente os neurotransmissores no seu cérebro, como a serotonina que regula o humor. Então, o intestino saudável, Alimentado por fibras de plantas, é literalmente uma fábrica de bem-estar. E essa conexão continua de forma muito clara quando a gente fala de movimento. certo? E as fontes deixam claro que não é só sobre suar na esteira. O tipo de movimento importa e muito. Muito. O foco principal é numa combinação de treino de força e mobilidade. A partir dos 30 anos, a gente começa a perder massa muscular naturalmente. Um processo chamado sarcopenia. E isso, sarcopenia. E ele acelera muito depois dos 50. O que na prática significa que a gente fica mais fraco e o metabolismo mais lento. Exatamente. O treino de resistência com pesos, elásticos ou peso do corpo é a ferramenta mais eficaz que existe para frear e até reverter isso. Manter os músculos fortes é fundamental. Para o metabolismo, para os ossos, para a independência na velhice. Tudo isso. Mas não é só força. Exercícios de mobilidade e equilíbrio, como yoga ou tai chi, são essenciais para manter as articulações saudáveis e prevenir quedas. Que é um risco enorme, né? Gigantesco com o passar dos anos. É curioso, porque a gente pensa no treino de força como algo puramente físico, mas conheço pessoas que dizem que é a melhor coisa que fazem pela saúde mental. Parece que essa conexão entre corpo e mente é o próximo grande pilar que as fontes abordam, né? É o pilar central. A gente sai da dieta e da academia e entra na nossa mente, porque a ligação com o envelhecimento biológico é direta, é mensurável. E o grande vilão aqui é o estresse crônico. Exato. É um veneno para a longevidade. Quando estamos estressados, nosso corpo dispara um hormônio chamado cortisol. Então, o cortisol é tipo aquele alarme de incêndio que é útil quando tem fogo, mas se ele não para de tocar, acaba destruindo a casa. É a analogia perfeita. Em doses curtas, o cortisol nos salva, mas quando ele fica cronicamente alto, os problemas aparecem. Ganho de peso na região abdominal, problemas de sono, sistema imune enfraquecido. E tem mais, né? Sim. Uma das fontes aponta algo assustador. Com o tempo, o cortisol cronicamente elevado pode até encolher partes do cérebro ligadas à memória. Uau, isso é sério. Então, como a gente desliga esse alarme?
As fontes trazem uns hábitos que parecem simples, mas são poderosos. Um que eu adorei foi sobre sorrir e rir. Assim, Uma fonte diz que até um sorriso forçado pode diminuir o estresse e liberar dopamina e serotonina. e a ciência confirma. Outra fonte analisou vários estudos e concluiu que uma boa gargalhada pode diminuir os níveis de cortisol em até 32%. Rir é literalmente um antídoto para o estresse. E o sono? Todas as fontes batem nessa tecla. É inegociável. A recomendação é clara: de 7 a 9 horas de sono de qualidade. É durante a noite que o cérebro faz uma faxina, limpando resíduos tóxicos, e que as células do corpo se reparam. Dormir mal acelera o envelhecimento. Ponto final. E aí vem o fator que, para mim, foi o mais impactante de todos: as conexões sociais. Ah, o estudo de Harvard? Exato. A descoberta mais marcante em todo o material. Eles descobriram que a satisfação com os relacionamentos aos 50 anos era um previsor melhor da saúde física aos 80 do que os níveis de colesterol. É um dado que nos força a repensar o que é saúde. Totalmente. Isso é radical. Quer dizer que a solidão ou um casamento ruim podem ser tão tóxicos para o corpo quanto o colesterol alto. A conclusão é exatamente essa. Isso coloca a saúde social no mesmo patamar da saúde física. Muita gente ainda não aceita isso. E é o que a ciência mostra. Somos seres sociais. A qualidade dos nossos laços afeta a nossa fisiologia. E para lidar com o estresse, as fontes também falam muito de mindfulness e do contato com a natureza. Meditação, respiração. Sim, práticas simples que treinam nosso cérebro para ser mais resiliente. E um estudo mostrou que só 15 minutos numa floresta já são capazes de baixar a pressão arterial, a frequência cardíaca e o cortisol. A natureza tem um efeito calmante que a gente consegue medir. Exatamente. Certo. Mas para muita gente, a ideia de pensamento positivo soa um pouco vaga, quase como autoajuda sem base. O que as fontes dizem para convencer um cético de que reformular um pensamento tem um efeito biológico real e não é só um truque para se sentir melhor no momento? Ótima pergunta. As fontes são claras. Não se trata de positividade tóxica ou de ignorar problemas. Certo. Fluxo constante de pensamentos, o diálogo interno, né? O self-talk. Se esse diálogo é 90% negativo, eu não consigo, isso nunca vai dar certo, ele mantém nosso sistema de alarme de estresse O cortisol. constantemente ativado. Isso tem um custo biológico. A Mayo Clinic, numa das fontes, tem uma tabela ótima sobre isso. Em vez de pensar, isto é muito complicado, a sugestão é, vou abordar isso por um ângulo diferente. É uma mudança sutil que, com a prática, cria novos caminhos neurais no cérebro. É como treinar um músculo. E outra ferramenta mental poderosa que as fontes citam é a gratidão. Sim, a prática de anotar coisas pelas quais se é grato. Isso. Toda noite, anotar 3 coisas. Podem ser coisas grandes, como a saúde de um familiar, ou mínimas, como o gosto do café de manhã. E isso funciona porque treina o cérebro a sair do piloto automático, de focar só no que deu errado no dia. Né? A gente aprende a procurar ativamente pelo que foi bom. Exatamente. E aqui tudo se conecta. Esses hábitos mentais, reformular o diálogo, praticar a gratidão, cultivar o bom humor, não são só para se sentir bem. Eles têm efeitos biológicos concretos. Concretos. Eles ajudam a regular o cortisol, o que diminui aquela inflamação crônica, o inflammaging, do começo da nossa conversa. Eles apoiam a saúde celular. Na prática, eles desaceleram o envelhecimento biológico. Nossa mente envia sinais para cada célula do nosso corpo. O tempo todo. Uma mente construtiva envia sinais de segurança e reparo. Uma mente cronicamente estressada envia sinais de alerta e desgaste. Ok, vamos juntar as peças então. As grandes conclusões dessa nossa análise com base nas fontes seriam: primeiro, longevidade moderna não é sobre quantos anos a gente vive, mas sobre a qualidade desses anos. O foco é no health span. Perfeito. Segundo, e essa é a melhor parte, nossa idade biológica é flexível. A gente não está preso a um destino genético. É maleável. E terceiro, as alavancas que a gente pode puxar são claras.
comida anti-inflamatória, movimento inteligente com força e mobilidade, gerenciamento do estresse e, de forma crucial, cultivar uma mentalidade que trabalhe a nosso favor. E o ponto mais importante é lembrar que não se trata de uma mudança radical da noite para o dia, né? São as pequenas ações, feitas com consistência, que se somam e criam resultados gigantescos ao longo do tempo. É a soma dos pequenos hábitos. Efeito. E para encerrar, fica aqui uma provocação para quem nos ouve. As fontes falam muito sobre o que o indivíduo pode fazer, suas escolhas, seus hábitos. Sim, o foco é bem individual. Mas aquela descoberta do estudo de Harvard sobre relacionamentos me deixou pensando se a qualidade dos nossos laços é um previsor tão poderoso da nossa saúde que parte da nossa longevidade não é determinada apenas por nós, mas pela saúde e pela qualidade das comunidades que a gente constrói ao nosso redor.